Olá, boa tarde! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida e hoje vamos falar de um tema bastante cobiçado, muitas pessoas se interessam bastante, o tema é prosperidade, partindo aqui do conteúdo do Mahabharata, capítulo 13. A gente vai estudar, dando continuidade a esse estudo, como eu falei nos 2 vídeos anteriores, o Mahabharata é um épico indiano, um dos maiores da história da literatura. Ele tem a ver com mitologia, com filosofia, ele tem histórias, dilemas morais, e ele é tradicionalmente atribuído ao sábio Vyasa, e conta a história de uma luta dinástica entre 2 ramos da família Kuru, os Pandavas e os Kauravas. Nesse livro, chamado também Livro das Instruções, esse capítulo 13, que tem, como eu falei, o Mahabharata completo, ele é o mais imenso livro já escrito, então ele é maior que a Ilíada, maior que a Odisseia, e só esse capítulo tem 500 páginas, traduzidos aí em prosa inglesa. E nesse livro, o sábio Bhishma, ainda deitado no seu leito de flechas, porque o conteúdo todo do Mahabharata é em torno dessa luta das famílias Kurus. Então, deitado ainda no seu leito de flechas, o sábio Bhishma continua a instruir o seu neto, o Yudhishthira, sobre temas morais, espirituais e sociais, após essa guerra. Então ele trata então de como o homem deve viver para ter uma vida agradável e alcançar a salvação após a morte. É um ensinamento que tem ensinamentos sobre autocontrole, ética, disciplina e interior, temas que eu curto bastante. Continuando então, nesse nosso estudo, hoje falando sobre prosperidade, sempre começa com uma pergunta do neto Yudhishthira, ao sábio, ao seu avô, e ele diz: diga-me, ó avô, em qual tipo de homem ou mulher a deusa da prosperidade sempre reside? Aí é interessante que ele vai falar essa palavra reside, e agora ele vai discorrer aonde ela reside durante todo esse subcapítulo. Aí, para a gente ilustrar, eu acredito em prosperidade, particularmente, no conceito que eu aprendi e faz sentido para mim, que tem equivalência à harmonia, ao equilíbrio, não necessariamente em bens materiais, acúmulo de bens materiais. É tudo que é preciso, que todos nós precisamos, no momento adequado e na quantidade adequada também. Nessa filosofia, como a gente está vendo aqui, a prosperidade ela é personificada como uma deusa. E no meu entendimento, se ela coloca nesse nível, então está colocando a prosperidade como algo santificado, a gente pode dizer assim. Então aqui ele continua falando, no decorrer desse subcapítulo, sobre a prosperidade, colocando como se fosse ela mesma, a deusa da prosperidade, respondendo aonde ela reside. Então vai falando na primeira pessoa. E pelo que eu achei aqui, um verdadeiro checklist para nós, que nós possamos então, a cada item que ela for colocando, aonde ela reside, aonde ela não reside, para que a gente possa ir refletindo e verificando se a gente está no caminho de ter a deusa da prosperidade junto de nós ou não. Então ele diz: ó Senhora abençoada, aí ela vai dizer: eu sempre resido com aquele que é eloquente, ativo, atento ao trabalho, livre de cólera, dado ao culto às divindades, dotado de gratidão, que tem suas paixões sob controle completo e que é generoso em tudo. Então, eloquente, a pessoa que está sempre aí buscando passar uma boa mensagem da melhor forma possível, uma pessoa ativa, não diferente de uma pessoa passiva que está sempre esperando, uma pessoa atenta ao trabalho, que tem aí exercendo a atenciosidade, livre de cólera, que não fica aí sendo abatido pela raiva, vai falar mais uma vez sobre isso, é dado ao culto às divindades, uma pessoa mais ligada à espiritualidade, dotado de gratidão, parece óbvio, mas é preciso falar, que tem suas paixões sob controle, ou seja, que não é dominado pelas suas paixões, e que é generoso em tudo. Continuando, vai dizer: eu nunca resido. Primeiro ele diz, no primeiro parágrafo, aonde reside, agora vai dizer aonde eu nunca resido com alguém que é desatento, por sua vez, ao trabalho, que é incrédulo, que então não tem fé, que mistura as classes por conta da sua luxúria. Então, uma pessoa que não tem suas paixões
sob controle, então age, né, de acordo com as suas paixões e acaba misturando as classes, que é algo que eles consideravam bastante naquela época. Que é ingrato, né, ao contrário da pessoa grata, que é de práticas impuras, que usa palavras duras e cruéis, que é um ladrão, que nutre malícia em direção aos seus preceptores ou superiores. Então, a pessoa que não tem respeito, né, aos seus superiores. Aqueles que são dotados de pouca energia, força, vida e honra, que ficam aflitas por todas as qualquer ninharia e que sempre se entregam à raiva. Então, as pessoas de pouca energia também ela não está por perto, né, que não exercem sua força de vontade. Pessoas que têm muito medo, que são muito medrosas por pouca coisa e que, né, sempre se entregam à raiva. Então, não se dominam a raiva. Continuando, vai dizer que ela nunca reside com aqueles que pensam de uma maneira e agem de maneira diferente. Então, isso é hipócritas, como diz aqui no capítulo. Continuando, vai dizer que também nunca reside com aqueles que nunca desejam alguma aquisição para si mesmo. Então, tá ali, do que tá tudo bem, não precisa de mais, né? Dele que está tão cego quanto o resto, contente com a sua sorte, na qual ele se encontra, né, sem qualquer esforço. Não está ali, né, tá na M, mas está quentinho e vou ficar por aqui mesmo, né? Não consegue perceber, né, ou planejar, exercitar sua força de vontade para, né, alcançar novas conquistas na sua vida. Então, com aqueles que ficam contentes com aquisições pequenas. Então, o que vier tá bom, né? Um pequeno salário que o governo me dá, eu fico muito feliz e tá bom. Então, eu resido com aqueles que são cumpridores dos deveres de sua própria classe. Mais uma vez, né, era muito importante naquela época e ainda existe isso bastante na Índia, né? Mais para frente a gente vai falar novamente sobre essas classes que ele fala bastante aqui. Então, cumpridores dos deveres da sua própria classe. Estão ali cumprindo o seu dever aonde estão, familiarizados com os deveres da virtude, dedicados ao serviço dos idosos, têm emoções sob controle, mais uma vez, dotados de almas purificadas, cumprem a virtude do perdão, que são hábeis e rápidos, né, em ação, e também com tais mulheres que são bondosas e autocontroladas. E agora ele vai falar especificamente nas próximas linhas sobre as mulheres. Então aqui ele falou sobre o perdão, falou sobre ser dedicado ao serviço aos idosos, falou sobre nós sermos familiarizados à virtude, mais uma vez sobre emoções sob controle e almas purificadas, e também sobre sermos hábeis e rápidos em ação, né? Então sempre está buscando não ser aquela pessoa passiva, que está ali só esperando, né? E sim uma pessoa que busca exercer, né, suas habilidades, buscar novas habilidades e agir rapidamente. Eu também resido com aquelas pessoas, né, ele vai dizer agora as mulheres que são devotadas à verdade, à sinceridade e adoram as divindades. Então aquelas pessoas também, mulheres que são mais ligadas à espiritualidade, a gente pode entender assim. Vai dizer que não reside com aquelas mulheres que não tomam conta da mobília da família e provisões, que deixam tudo espalhado pela casa, que sempre proferem palavras contrárias aos desejos de seus maridos, e eu sempre evito aquelas mulheres que têm predileção pela casa de outras pessoas, ou seja, inveja, ingratidão, né, pelas suas posses, que não tem modéstia. Por outro lado, eu resido com aquelas mulheres que são dedicadas aos seus maridos, que são abençoadas em comportamento e que são sempre enfeitadas em ornamentos e vestidas em bons trajes. Eu sempre resido com aquelas mulheres que são sinceras em palavras, têm afeições belas e agradáveis, que são abençoadas e dotadas de todas as habilidades. Eu sempre evito mulheres que são pecaminosas, incastas ou impuras, que sempre lambem o canto das bocas e que não têm paciência ou fortaleza, ou gostam de disputas e brigas, que são dotadas, né, dadas a dormir muito e que sempre se deitam. Continuando, ele vai dizer que eu sempre resido nos meios, aí vai falar sobre algo material, né? Sempre resido nos meios de transportes, nos animais que os puxam, em donzelas, em ornamento, em boa vestimenta, em sacrifícios, em nuvens carregadas de chuva, né, lotos completamente desabrochados e naquelas estrelas que salpicam o firmamento outonal.
Então é interessante que, né, algumas pessoas, né, até pessoas aí que falam sobre prosperidade, sempre falam, né, que quando a gente tem uma roupa, podem ser poucas. O próprio Napoleão Hill, né, da Lei do Triunfo, ele falava, né, tem um capítulo ali que ele fala sobre a aparência, então a necessidade das boas vestimentas, não precisam ser de repente muitas, mas boas vestimentas também estão ali, né, trazem consigo a deusa da prosperidade, assim como nuvens carregadas de chuva, que simboliza aí essa abundância, né, e lótus completamente desabrochados, e as estrelas que salpicam no céu. Eu resido naquela casa onde, no momento apropriado, oferendas são feitas às divindades no decorrer do culto. Eu sempre resido nos brahmanas, que são aqueles sacerdotes, né, da classe dos sacerdotes, que são dedicados ao estudo dos Vedas. Em Kshatriyas, que são dedicados ao cumprimento da justiça, é a outra classe aí mais ligada aos guerreiros. E nos Vaisyas, são dedicados ao cultivo, é a classe mais material, mais do processo comercial, e nos Sudras, que são dedicados ao serviço. Essa é a classe mais humilde, dedicada ao serviço, que não tem tanta necessidade de conhecimento, né? Nessas três classes ela reside, cada um fazendo o seu papel aonde está. Eu resido num coração firme e imutável em Narayana, que é um deus, né, uma representação suprema da divindade de Vishnu no hinduísmo, incorporando a criação, a preservação e o equilíbrio cósmico. Então ela também reside nesse coração que é firme e imutável, nesse Deus, e em meu eu incorporado. Então nele há justiça em sua perfeição e total medida, devoção aos brahmanas e qualidades de agradabilidade. A gente já vai indo para os finalmente, ele vai dizer: aquela pessoa em que eu resido em espírito cresce em virtude, em fama, riqueza e objetos de desejo. Então esse é o nosso ideal, né, que nós estamos aqui buscando, crescer em virtude e ao mesmo tempo, né, fazer com que a gente obtenha essa prosperidade que está aí disponível para todos nós, desde que a gente cumpra todos esses requisitos aqui que a gente está estudando. Então a necessidade da gente se esforçar, e a melhor direção é a direção, como eu falei no vídeo anterior, né, a direção da virtude. E assim, encerro o estudo de hoje. Agradeço pela atenção, muito obrigado, até o próximo vídeo.